A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos aqueles que nos acompanham em nome de Jesus. Bom dia para todos os residentes dos Estados Unidos da América. Boa tarde para aqueles que nos acompanham a partir da Europa, África, Ásia, Austrália, em nome de Jesus. Que Deus abençoe minha irmã, meu irmão, paz, amor, que Deus abençoe a sua vida. Hoje é o dia de chuva, nevoeiro. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo acompanha todos aqueles que têm esta oportunidade de estar aqui, partilhar a palavra de Deus. Se agora que você está conectado, que Deus abençoe a sua vida. Pai da eternidade, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela essa força, pelo amor, pela paz, de nos reunir mais uma vez à volta desta mesa para que possamos ser alimentados da Sua palavra. Senhor, há várias barreiras na nossa vida, há vários problemas, Senhor Jesus. Não temos por onde ir se não for voltar a Ti, Jesus. Fala-nos. Comunica o seu pensamento na nossa vida, é para que possamos viver a paz. Restaura-nos, Senhor. Levanta-nos por onde caímos, para avançarmos junto consigo. Em nome de Cristo Jesus, assim nós oremos. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe pastores, evangelistas, profetas, doutores, apóstolos, diáconos, diaconisas, em nome de Jesus. Amado em Cristo, eu sou Langaba Antônio, ministro da palavra, pela graça de Deus. Eu sou filho de Deus. Filho de Deus, antes de ser servo, sou filho de Deus. Não pode ser servo sem, portanto, ser filho de Deus. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus proteja o seu trabalho. Que Deus abençoe o nosso país. Que Deus abençoe as nossas comunidades. Que Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, abençoe cada um de nós. Amado, queremos hoje falar acerca do José. Aleluia! Queremos falar acerca do José porque vamos falar da túnica do José de várias cores. A história do José está no livro de Gênesis, capítulo 36 e capítulo 37. Repito, a história do José está no livro de Gênesis, capítulo 36 e capítulo 37. Falaremos acerca da túnica do José, a túnica de várias cores. Falaremos do José, não podemos falar do José sem, portanto, falarmos do pai do José, que é o Jacó. O Jacó, que o seu nome foi mudado pelo Israel. Ele é o pai
de José. O Jacó, usurpador da identidade, usurpador da bênção, usurpador das oportunidades. O Jacó era oportunista. Esse oportunista, ele que Deus vai usar para trocar o seu nome. Vou aqui dizer, todos aqueles que hoje tornaram oportunistas, todos aqueles hoje foram ofendidos, pessoas humilhadas, Deus quer trocar o seu nome. Qual é o significado da túnica de várias cores de José? Qual é o significado da túnica de várias cores de José? Eu sou Langaba Antônio, responsável da Igreja Evangélica dos Abençoados do Estado do Maine, Estados Unidos da América. Que Deus abençoe você. Muitas das vezes que nós passamos aqui para fortalecer, para restaurar, para motivar, para elevar a moral daquelas pessoas que escorregaram, que caíram, que abandonaram a fé. Não viemos aqui para procurar visualizações ou cobrar, extorquear dinheiro, mas estamos aqui, o único objetivo, transmitir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vossa vida, abençoe a vossa família, abençoe a vossa volta em nome de Jesus. Qual é o significado da túnica de várias cores de José? Uma túnica de várias cores demorava muito tempo para ser produzida. Uma túnica de várias cores demorava vários tempos muito tempo para ser produzida. E custava muito devido às cores naquela época, deixando agora as novas tecnologias, deixando agora a inteligência artificial, deixando agora as pessoas desenvolveram nos protótipos das coisas remotos. A ideia dessa vestimenta era que todos que olhassem para quem tivesse o vestido entendessem a importância daquela pessoa, pois quem usava a túnica colorida seria o herdeiro do patriarca. Significa, a túnica de várias cores tinha muita importância na vida daquelas pessoas que o usavam. José era filho bem amado, querido do seu pai, Israel, Jacó, que o teve na sua velhice. É na sua velhice que Jacó, Israel, teve o seu filho José. Que Deus abençoe todos aqueles que estão conectados. Paz, amor, em nome de Cristo Jesus, acompanha as vossas vidas, vossos lares, vossas famílias. Portanto, o que representava essa túnica, porque nós queremos falar da túnica de várias cores. José, filho do Jacó Israel, deram-lhe uma túnica de várias cores. Aleluia, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado de estar conectado no outro lado. Qual é o significado da túnica de José? A túnica de José foi um presente dado por Jacó, seu pai. O seu significado
indicava o favoritismo e a proeminência de José em comparação aos seus irmãos. Essa túnica de várias cores era oferecida, era dada a um herdeiro patriarca, a um herdeiro que ia suceder o seu pai. O cumprimento das promessas do Jacó não deveria parar apenas na vida do Jacó como usurpador Israel, deveria se transmitir na vida do José. Que Deus abençoe. Eu quero aqui chamar a atenção. Não pode ser pastor sem ter as ovelhas. Todo pastor, a sua primeira igreja é a sua casa. Sua mulher, seus filhos e os habitantes da sua casa. Um pastor deve saber gerir a sua casa, a sua família, a sua vizinhança, os seus amigos, antes de juntar a Assembleia do Povo. O pastor não é o título, o pastor não é o nome, mas o pastor é o comportamento de pastorado. Um pastor deve pastorar as ovelhas numa pasta. E ali nós chamamos o pastor pertence a uma paróquia. Uma paróquia é dirigida por um pastor das ovelhas. Quem são ovelhas? São fiéis que venham adorar, louvar, exaltar Deus numa igreja. Então, um pastor dentro de uma pasta, ele é uma ovelha. Quando temos 2, 3, 4 pastores numa paróquia, esses não são pastores por funções, mas apenas são pastores pelo nome, que estão sendo pastorados pelo pastor representante, pelo pastor principal, pelo pastor titular. Aleluia. E este pastor que está dentro de uma igreja não pode chamar um membro dentro daquela igreja de ser seu filho ou sua filha, porque ele também é filho do responsável, número 1. Então, todos são filhos com funções diferentes. Filho pastor, filho não pastor, filha serva, filha não serva. José é filho de Jacó. A túnica de várias cores criava a comparação entre José e os seus irmãos. Devido a algumas traduções do texto bíblico do Antigo Testamento, a túnica de José ficou popularmente conhecida por ser uma túnica colorida e bem adornada. Portanto, acompanha-me com cautela, vou falar coisas tão claras, coisas dentro do fundamento da palavra de Deus. A túnica de várias cores. O texto bíblico registrado em ocasião em que Jacó apresentou José com a túnica é no capítulo 33 do livro de Gênesis. O capítulo que indica essa narrativa da história do José. José tinha um propósito de Deus, é um sonhador. José tinha propósito de Deus. José não era o único. Ele não era o único. Ele tinha Rúben, tinha Judá, tinha seus irmãos. O pai amava esse filho e este filho ficava em casa. Os seus irmãos iam no campo. Os seus irmãos iam procurar, iam buscar. É conforme que acontece. Um dia o seu pai achou melhor que os seus filhos, que saiu, os irmãos de José, demoraram onde foram. Tomou a iniciativa de dizer ao José: vai lá levar de comer aos seus irmãos. Vai lá ver como é que ele se comporta. Vai lá observar.
vou abrir parênteses. Muitas das vezes que você que é amada ou amado é enviado numa parte para observar. Afinal de contas, esse envio, esta missão, não é apenas para você ir observar. É ali onde está a começar a missão. A sua missão começa na oposição. A sua missão começa nas rejeições. A sua missão começa na humilhação. A sua missão começa na prisão. A sua missão começa onde as pessoas te negam, te recusam, te abandonam, te fogem. Ali começa a sua missão. Você começa o primeiro capítulo da sua vida. Você entra nos interrogatórios a dizer: por que isso está acontecendo na minha vida? Eu prego isso, ninguém quer ouvir. Eu convido isso, ninguém quer vir. Eu aproximo aqui, ninguém quer me aproximar. Eu faço isso, ninguém. É porque você começou a missão. Nunca é fácil. A missão não é coisa das crianças. A missão não é coisa dos adolescentes. A missão é de uma pessoa madura. Uma pessoa formada. Uma pessoa preparada, uma pessoa moldada, uma pessoa crescida em conhecimento da palavra de Deus. Não confunde a missão e as ambições. Nós temos as ambições e nós temos a missão. A missão pertence a Deus, que dá missão e dá mantimento. Aleluia. A vida cristã é uma missão. A vida cristã tem um propósito. A túnica de várias cores de José. Portanto, um jovem que passou por uma mudança radical na sua vida era José. Indo desde a posição de escravo, vendido por seus próprios irmãos, até se tornar o governador do Egito. Vamos começar a dar significado no que aconteceu na vida do José. Está de acordo comigo? Está ligado? Está sendo abençoado? Então partilha, porque alguém precisa dessa mensagem e essa pessoa não será decepcionada. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a vida da minha querida irmã, meu querido irmão, meu companheiro, amigo. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Quem te conhece melhor é você. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Quem te conhece melhor é você. Então, as pessoas podem contar da sua vida, mas quem te conhece melhor é você. Aleluia. Oh, quem te conhece melhor é você. As pessoas podem te contar da sua vida. As pessoas até podem falar de ti, mas quem te conhece melhor é você. Aleluia. Você sabe onde você nasceu, quem é o seu pai, quem é a sua mãe, quem são os seus irmãos. Vai depender não apenas da identidade que você tem hoje. A identidade pode até adquirir, mas as origens, ninguém pode adquirir origem, mas a identidade pode adquirir. A ADN que nós temos, ou DNA que nós temos, vem de Deus. DNA que nós temos, vem de Deus. DNA que está em nós, vem de Deus. Então, quando José ganhou a sua túnica especial, quando você ganhou a sua missão especial de servir Deus, cuidado, não mistura as coisas. Eu sendo ministro da palavra pela graça de Deus, não deixa de ser cidadão do meu país. Não deixa de ser filho da minha província. Não deixa de ser filho da minha mãe e do meu pai. Não deixa de ser irmão dos meus irmãos. Mas eu tenho uma missão. Vamos criar separação de coisas. O pastor está ali para
juntar, não para dividir. Se outra hora eu era ativista, eu era político, eu era aquela pessoa que fazia coisas por interesse de A ou de B, sendo pastor, pastor recebe a oposição e recebe o que está no governo. Pastor não se mete na oposição. Deus não é da oposição. A oposição que estou a falar aqui é Deus não se mete na oposição. Deus se mete sempre onde há positividade. A oposição que estou aqui a me referir não são dos partidos. O servo de Deus, ele recebe os da oposição, ele recebe os de executivos que governam. Então, quando o servo de Deus torna-se um político, tem que fazer parte das coisas. Ou estás na política, ou estás na palavra de Deus, ou estás no ativismo, ou estás na ciência. Se eu vier aqui falar acerca da política, então eu virei não mencionar o que tem a ver com a palavra de Deus, mas falar apenas do ativismo. Se eu vier aqui falar acerca do meu país, só falarei do meu país. Mas a palavra de Deus não é só para um país. O povo que será salvo é povo de Deus. Não é só povo de uma determinada área, de um determinado povo, não. O povo salvo é o povo do mundo. Nós somos peregrinos nesta terra. Prova é, eu vou provar junto consigo. Você que está me acompanhando neste momento, há quem não está onde ele nasceu. Há quem não está na sua terra de origem. Por que você está lá? Você que se autodetermina de genuíno, mas não estás onde deveria estar. É porque você desenvolveu a sua mente, você desenvolveu as oportunidades, você desenvolveu as capacidades. Não quer dizer que não fala do seu país, ele deixa de ser cidadão daquele país. Todos não podemos ser políticos. Todos não podemos defender apenas os governantes, mas defendemos o povo de Deus. Mandato é determinado, mas sendo ministro de Deus, nós temos um mandato indeterminado. Nós é que elegemos. Nós somos liderados. Esses líderes que nós elegemos, hoje ele aparece um bom líder, amanhã poderá não aparecer um bom líder. Eu não estou aqui em nome da política, mas em outros foros, se me convidarem, poderei estar ali a dar as análises que têm a ver com determinados assuntos. Estamos aqui a falar acerca da túnica de várias cores do José. A túnica de várias cores do José era uma marca de confiança, era uma marca de herdeiro, era uma marca especial que era dada para o José. Quando José ganha esta túnica especial, para entender o significado da túnica do José, é importante conhecer tudo que envolveu aquele presente dado por seu pai. De acordo com o relato bíblico, de acordo com a palavra de Deus, naquele tempo José era um jovem adolescente de 17 anos que apacentava os rebanhos do seu pai. José, 17 anos de idade, já apacentava as ovelhas do seu pai. Na América, um adolescente de 14 anos de idade já começa a trabalhar a tempo parcial. Ele trabalha a tempo parcial. Para dar-lhe a formação, um dia quando crescer, com 21 anos de idade e tornar adulto, dali ele poderá entrar no templo regulamentar, tempos completos. Mas agora, nós vamos perceber, José, adolescente de 17 anos de idade, que apacentava as ovelhas do rebanho do seu pai, junto de seus irmãos. Ele tinha irmão, mas apacentava as ovelhas do seu pai. Aleluia!
que Deus abençoe você, nós o conheceremos pelos seus frutos. Nós o conheceremos pelos seus comportamentos. Nós o conheceremos pelas iniciativas, motivações que tem para com Deus. Aleluia. Então, especialmente daquele bem irmão que era o filho de Bila e Zilpa, ele estava no meio entre a filha de Bila e de Zilpa, concubina de Jacó. Concubina de Jacó. No entanto, a Bíblia descreve que José tinha o costume de manter seu pai informado a respeito da conduta errada dos seus irmãos. A fofoca, serviço secreta, os informadores não veio agora, veio de tempos remotos. Ao dizer a nossa linguagem, podemos dizer que José era fofoqueiro. José era alguém que queixava. Toda hora queixava. Papá, fulano fez isso. Papá, ciclano fez isso. Fulano A fez isso. Fulano B fez isso. O pai recebia todos estes relatórios porque ele amava de tudo quanto José informava. Aleluia! Se vê no Gênesis 37, versículo 1 a 2, nós não vamos ler, você tem a sua Bíblia, lê para que resgatamos o tempo para avançarmos. Não queremos roubar muito tempo. Na sequência da Bíblia, deixa claro que José era o filho preferido. José era filho preferido. Eu me lembro, o fundador, o visionário da igreja onde eu cresci, no bairro 4 de Fevereiro, na zona do Zangoio, na província de Cabinda, na igreja onde eu cresci, Comunidade Cristã dos Abençoados, em Angola, precisamente no bairro 4 de Fevereiro, na zona do Zangoio, ao lado da escola Capers, onde eu cresci na palavra de Deus, eu era amado ao visionário da igreja, reverendo Venâncio Kapamba Wamulumba. Que Deus o tenha na paz, que a sua alma descanse em paz. Esse senhor ensinava-me a palavra de Deus, levava-me nos encontros, nas manifestações. Eu pensava que ele me castigava, mas ele me mostrava o que quer dizer a liderança, me ensinava como servir a Deus, me mostrava paciência, me mostrava visão, mostrava de que maneira que eu devo me comportar quando um dia crescer dentro da palavra de Deus. Que a sua alma descanse em paz. Que Deus vela para a sua família, para seus filhos. Que vela para a sua igreja, onde nós temos servido hoje. A visão de Deus, quando o visionário morre, a visão de Deus continua, a menos que seja a visão do homem. Uma visão que é de Deus, quando o visionário morre, a visão de Deus continua. Que Deus abençoe. Portanto, na sequência da palavra de Deus, a Bíblia deixa tão claro, José era filho preferido de Jacó. Por quê? Era um filho da sua velhice. Gênesis capítulo 37, versículo 3. José era filho da velhice. Filho da velhice. Aleluia. Nós nascemos numa família onde mãe jogava papel do pai. Mãe é pai, é tia, é tio, e faz tudo para a sua vida. E o José era filho da velhice do Jacó. Sabe, um filho da velhice é um filho mais querido. Vale lembrar que ainda que José era filho de Raquel, José era filho de Raquel, a esposa amada do Jacó, e foi o último filho do Jacó a nascer em Padará. Aleluia.
em Pada-Arã, onde José nasceu. Benjamim nasceu em Canaã, mas José nasceu em Pada-Arã. Aleluia. Amado, nós conhecemos que o Jacó tinha 2 mulheres. Mas José é filho da Raquel. Que Deus abençoe. Aleluia. Não estou aqui a relatar a vida do Jacó e Israel. Estou aqui a relatar a vida do José e a túnica de várias cores. Qual é o significado da túnica de várias cores para a igreja? Para o povo de Deus? Para todos aqueles que acreditam na palavra de Deus. Deus é o Criador do céu e da terra. Aleluia. Por outro, os irmãos de José percebiam que Jacó o amava mais que todos. Por isso, odiava. Ódio não começou agora. Eu deixo um conselho. Papá, tem 5 filhos, 3, 2. Ama todos com igualdade, para evitar ódio. Amém? Evita dizer, meu filho amado. Não, meus filhos amados. Todos são teus filhos amados. Filho mais querido. Não, todos são filhos mais queridos. Para evitar ódio no meio dos filhos. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Nós compreendemos uma coisa. Além disso, José ainda passou a ter sonho que pronunciava sua posição exaltada dentro da família de Jacó. José, além de ser filho amado, o filho amado do seu pai, ele tinha vantagem nos sonhos que lhe adiantava estar à frente dos seus irmãos, porque previa o seu futuro, previa a aliança e elevação de Deus na sua vida. Muitas das vezes, quando você tem algo de Deus, e você está no meio daquelas pessoas também que tem algo de Deus, mas em a vantagem você tem a elevação, vai sofrer da oposição. As pessoas vão pensar que você que está lhes impedir avançar, enquanto que você é eleito, escolhido por Deus para ir à frente. As pessoas vão pensar que você que está impedindo o seu desenvolvimento ministerial, por enquanto que você não foi chamado só para se limitar onde eles pensam estar limitado. Não vão te deixar pregar na semana, não vão te deixar pregar no domingo, não vão te deixar participar, tomar voz nos eventos, pensar que estão a te impedir. Enquanto que Deus não te chamou onde eles estão a te menosprezar. Deus não te chamou onde eles estão a te rejeitar. Mas Deus te chamou para grandes coisas. Você terá o mantimento. Missão Mundial de Evangelização. Esta Missão Mundial de Evangelização era o nome. A pessoa que deu este nome não sabia. Missão Mundial de Evangelização. Quando se diz missão mundial, não é apenas missão provincial. Não é missão nacional. É missão mundial de evangelização. É o que fez hoje que essa missão tornasse mundial. Algumas pessoas no Brasil fazem desta missão tornar mundial. Não se fecha apenas em casa. Outras pessoas na América fazem essa missão tornar mundial. Algumas deles também se encontram em Canadá, faz essa missão tornar mundial. Na Europa, faz essa missão tornar mundial. Na Ásia, faz essa missão tornar mundial. Não se fecha as portas. Pode ser eloquentes, falas bem, pregas bem, não sai dentro da missão mundial de evangelização. Aleluia! Povo dos abençoados. Somos um povo eleito por Deus. Túnica de várias cores. Pode não receber a herança hoje, porque você ainda é criança. A herança é dada a um adulto quando o proprietário, o visionário, o dono da visão, o dono da empresa, o dono de tudo ainda estiver em vida. A herança não pertence ao herdeiro.
quando o herdeiro ainda é criança, a herança é dada a um adulto que vai conservar esta herança. Depois, o adulto vai dar a herança ao adolescente quando crescer. José tinha ainda 17 anos, o sonhador, mas apacentava as ovelhas. Que Deus abençoe a sua vida. Jesus só fez 3 anos do seu ministério, mas tinha ganho o mundo. Que Deus abençoe. Dentro do ministério você pode até ver que as coisas não estão a dar certo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, não está a dar certo. Seja paciente, não abandona. Persiste, motiva-te, avança. As coisas vão dar certo. E Deus estará a seu lado. Por quê? A obra não é sua, mas a obra é de Deus. Além disso, José ainda passou a ter sonhos que pronunciava sua posição exaltada dentro da sua família. Aleluia. Isso fez com que os seus irmãos odiassem ainda mais. Você fala português, fala francês, fala inglês, lingala, ibinda, quiombe, fiote, kikongo, nganguela, umbundo, africans. As pessoas pensam que você é orgulhoso. Ser poliglota não é ser orgulhoso. Ser falante de várias línguas não é ser orgulhoso. Apenas uma graça. Não se inferioriza. Muita gente, quando você... Por que quando uma pessoa fala inglês, não lhe chama do inglês? Ah, esse ali é britânico. Por que quando uma pessoa fala francês, não lhe diz, esse ali é um francês da França? Por que quando uma pessoa fala inglês, não diz, esse ali é um americano? Mas quando nós falamos línguas bantus, a pessoa ainda te identifica para te diminuir, para te humilhar. Somos povo ignorante. É preciso que tenha algo que te identifica que você é filho de Deus. Pelo seu comportamento, pelo seu vestimento, a sua volta, a sua família. Claro, no início de toda coisa será mal entendida, será mal interpretada. As pessoas vão te chamar de nomes porque você quer se posicionar. José sonhador, José pastor das ovelhas, José que queixava, José era alguém que reportava todo momento ao seu pai. Eu trabalhei numa área petrolífera. O agente de segurança toda hora dizia, quando vocês notar algo que não vai bem, é preciso reportar. Reportar por quê? É preciso reportar para evitar que o pior venha a acontecer. Não é todos aqueles que falam, que reportam, querem te ver no mal. Há quem reporta para evitar que o pior acontecesse. Quem fala é porque ele viu algo de mal. Então, se dá para falar, tens a voz numa determinada área, pode falar. Tenha voz para motivar as pessoas, fala. Tenha voz para pregar o evangelho, fala. Tenha voz para anunciar, refazer as renúncias, fala. Mas com a determinação e objetivo. Eu falo porque a palavra de Deus me puxou, me pegou da lama, me segurou, tornou-me servo de Deus. A túnica de várias cores de José. Como era a túnica de José? Vamos rapidamente para culminar. Como era a túnica de José? A túnica de várias cores de José. Primeiro, era uma túnica colorida. Essa túnica era uma túnica colorida. No imaginário de grande parte dos leitores da Bíblia, a túnica de José era uma vestimenta enfeitada e colorida. Porém, essa imagem da túnica
do José pode não ser exatamente mais correta. Isso porque o texto bíblico diz simplesmente que Jacó fez para José uma túnica talar de mangas compridas. Gênesis 37, versículo 3. Vou rapidamente explicar para terminar, depois voltaremos para dar mais detalhes. Primeira vez que José vai perder a sua túnica é quando José foi vendido dentro de cisterna. Lhe empurraram pensando que ele morreu. Primeira vez, José perdeu a sua túnica. José perdeu a sua roupa. José perdeu vestimenta. José perdeu a honra. José perdeu a glória. José perdeu a nacionalidade. José perdeu a família. Foi posto numa cisterna. Primeira vez que José está a perder a sua túnica. Na sua vida, a primeira vez que você está a perder a sua própria casa que você construiu, os seus próprios meios que você comprou, as suas próprias coisas que você adquiriu, você teve que sair da sua terra, ir se migrar. Você teve que sair da tua terra, ir começar uma nova vida, conhecer novas pessoas. Isso aconteceu na vida de José. Mas criou-se a mentira. Eles disseram, esse sonhador que está a vir aqui, esse que nos acusa, que reporta ao seu pai, esta é a oportunidade para nós o matar, o vender. Atiraram no buraco, perdeu roupa, foi posto lá. Aleluia. Os mercadores passavam, lhes venderam essa pessoa. Essa é uma vendetta. Venderam. Alguém, suponhamos que morreu, mas depois é vendido. Mataram um animal. José é representado como Cristo Jesus. É o tipo de Jesus. Tem vários tipos de Jesus, mas o José é típica quando falamos de Jesus. Mataram uma ovelha e tiraram sangue da ovelha, ou mataram um animal, tiraram sangue do animal, colocaram neste vestimenta, túnica, e levaram para o seu pai. Disseram que o seu filho amado foi devorado. Conhecemos uma coisa no jardim de Éden. Quando Adão e Eva pecaram, foi expulso. E Deus colocou querubins na entrada com as espadas. Adão e Eva formaram folhas de figueira para se cobrir. Mas Deus teve que matar um animal para cobrir. Deus matou um animal para cobrir Adão e Eva. José foi vendido, os seus irmãos mataram o animal, colocaram sangue, apresentaram ao seu pai que o seu filho foi devorado. Mas o Judas, no seu coração, sabia que era mentira. Judas mentiu. Ele herdeu a mentira do seu irmão que mentiu, o falecido pai que lhe deu a herança, que lhe fez ele fugir em Betel e o seu nome transformou em Israel. A mentira segue de gerações a gerações. Aleluia. José foi vendido, perdeu a sua túnica. Os irmãos voltaram para tirar, o nosso irmão foi levado. Irmão, o teu sonho pode ir na cadeia. O teu sonho pode ir no asilo. O teu sonho pode ir nos escombros. O teu sonho pode chegar num local lastimável da sua vida. Mas isso não significa que Deus te abandonou. Isto não significa que Deus te deixou. Isso não significa que Deus afastou de si. Permaneça, seja paciente, tenha a fé viva com Deus. Se Deus é que te chamou, não é o homem que te chamou, ele estará ali, o seu mantimento vai operar na sua vida. Depende de que motivação que tens para com a obra do eterno Deus que te chamou. Que Deus abençoe. José foi levado, posto ali. A pessoa que comprou, porque antigamente a pessoa comprava, conta quinte,
Foi comprado, deixando hoje as pessoas se entregam por si mesmo. Posto ali, trabalhava na casa do Potifar. Lhe deram tudo, menos a sua mulher. Irmão, pode te dar a gerência da casa, pode te dar dinheiro, pode te dar amizade, pode te dar a oportunidade. Não toca mulher alheia. Não toca mulher alheia. Não toca na mulher. Não é porque você está a lhe dar isto e aquilo. Te deram casa, te deram cama, te deram oportunidade, te deram emprego, te deram... Não toca na mulher. Mulher são deusas. Mulher são as igrejas. Mulher são muita coisa que está por de volta da mulher. Mulher são os espíritos. Conserva o que Deus te deu. É ali que Deus vai abençoar. Não porque o meu processo está a demorar muito, porque você não entende os objetivos. Você fosse tocar na mulher alheia. Você fosse tocar nas mulheres. Você fosse tocar noutras doutrinas. Você fosse tocar nas coisas que não convém. Foste tocar nas coisas que não dá glória a Deus. Te levou onde você está. A ver, você não sabe o que você está a defender. Estuda. Trabalha. Toma conta da sua casa, da tua família. Construa. E você tem a possibilidade. Evita certas coisas. Tenha um foco. Tenha um foco. Se não tiver o foco, amado, vai tornar acompanhante neste mundo. Que Deus abençoe. Túnica de várias cores do José. Perdeu a primeira túnica. Mulher do Potifar procurava a forma de se deitar, de se relacionar. Estava a assediar o José. Assédio sexual não começou hoje. Assédio sexual dentro do casamento. Cunhada assediar o seu cunhado, cunhado assediar a sua cunhada. Homens assediar vizinha, vizinha assediar vizinho. Assédio nas comunidades, assédio nas empresas, assédio no país, assédio no governo, assédio no executivo, assédio na liderança da igreja, assédio sexual. Mas não se comprometeu, não se deixou levar pelo assédio. Porque ele sabia, se eu cair nesse assédio, vou perder o que Deus preparou para mim. O sonhador foi vendido, perdeu a sua roupa. Pela segunda vez, José vai perder uma outra roupa que lhe deram da glória, da autoridade, da missão na casa do Potifar. A mulher pegou José, o José deixou a roupa e a mulher levou falsas testemunhas. Falsas testemunhas, dizer, vê, este homem que você trouxe aqui queria se deitar comigo, este homem queria aproveitar, afinal de contas, existe caminho pelo qual que você vai atingir a tua elevação. As pessoas devem te ofender, as pessoas devem te humilhar, as pessoas devem te rejeitar, as pessoas devem te fechar as portas, vai ser descreditados, não vai ser aceito, até que você chegar por onde Deus quer te ver. A túnica de várias cores. Encontramos pessoas de várias faces. Ele fala bem consigo porque você está ali. Quando você se retirar, eu não lhe gosto. Ela se mostrar que eu penso isso, aquilo. Aleluia. Perdeu a sua segunda roupa, segundo vestimento. Foi posto na cadeia. A vida do José o sonhador, a vida de um eleito, a vida de um escolhido é de repressões, humilhações, cadeias, rejeições, abandono, isolamento. Este é a vida. Vamos à volta de ver, mesmo os nossos dirigentes. Você vai escutar, o Nelson Mandela, por exemplo, esteve na cadeia e quando saiu, tornou presidente. Só por citar ele. Não citar outros nomes, para não incitar certas pessoas a dizer, por que ele foi citar
cicrano, não citou Betrano. Aleluia. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe a todos vocês que estão conectados na presença do eterno Deus. Aleluia. Amado Senhor, a questão de forma comum, o texto hebraico apresenta neste ponto, torna incerta a natureza exata daquela túnica de José. Se nós formos a ver Gênesis capítulo 37, versículo 3, não nos explica que essa túnica era de várias cores. Porque o texto bíblico dá uma narrativa incerta. Mas nós compreendemos que era uma túnica de várias cores. Aleluia. Na descrição da túnica de José, o texto bíblico traz um termo hebraico que faz referência à sola do pé e também à palma da mão. Então, quando aplicado para ser referido a uma vestimenta, esse termo basicamente indicava uma túnica com comprimento que ia até os pés, com mangas que ia até as mãos. É ali onde você vai ver aquelas batinas. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o seu povo. Que Deus abençoe todos os amados que nos acompanharam, que partilharam a palavra de Deus. A túnica de várias cores. Hoje não falei das cores, só estou a dar uma descrição da túnica. Na próxima semana vou explicar as cores dentro da túnica do José. E também vai ser uma semana de Páscoa, que eu vou falar também da Páscoa. Que Deus abençoe você. A segunda vez que José vai perder a sua túnica no caminho de assédio sexual. A mulher do Potifar queria assediar o José perdeu essa túnica que ele levaria até na cadeia. Posto na cadeia, oh Deus, é na cadeia onde a visão deve ser interpretada. José não está a interpretar a visão do rei, mas José está a interpretar a visão do servo do rei na cadeia. Que teve sonho, que José disse, não, nesse teu sonho que está acontecendo, haverá nos tempos que você vai nos deixar na cadeia, vai sair. E quando sair, Deus vai operar, vai restituir você, vai retomar a sua posição. Quando retomar a sua posição, lembra-te de mim, pensa de mim. Aqui eu quero dizer, cada vez que você está a ajudar uma pessoa, cada vez que você está perto da pessoa, fala bem dessa pessoa e deixa as marcas que fará que essa pessoa possa relembrar de ti. Fala as boas coisas e a pessoa lembrará de ti. Quando um dia ele chegar ali no gume, mesmo se ele te esquecer, mesmo que aquilo tardar, relembrará de ti, falará de ti para o bem e você será chamado. A terceira vez que José vai perder a sua túnica é na cadeia, onde José vão lhe tirar a túnica do prisioneiro. José ainda não tinha subido na glória. O rei faraó teve sonho, chamou seus mágicos, chamou os sábios, os intelectuais, para interpretar esse sonho, levou tempo. É muito bom porque você fala inglês, é muito bom porque você fala português, é muito bom porque você fala francês, é muito bom porque você fala ibinda, choco, enganguela, ubundu, fala lingala, kikongo, será chamado para interpretar o sonho de uma pessoa. E quando interpretar esse sonho, saberá que o mundo vai ouvir o eco e você será elevado. Aleluia. Amado em Cristo, deixa eu te levar numa posição bem acentuada. José perdeu a túnica do prisioneiro, perdeu o vestimento do prisioneiro antes de subir na glória. Entrou no barbeiro, perfumaram este homem. Oh, escuta, antes mesmo dele interpretar o sonho, antes mesmo de dar revelações, ele já estava bem vestido, bem perfumado. Quando nós recebemos o Cristo Jesus como Senhor e Salvador, antes mesmo de herdar o trono da glória, vamos viver as maravilhas cá na terra. Aleluia. Maravilha é quando você acorda em paz, vai trabalhar em paz, voltar em paz, encontrar a família em paz e conseguir resolver problemas deste mundo. São as maravilhas que Deus resolveu para a nossa vida. Tens fatura para pagar? Deus te dá força e vais conseguir pagar e vai superar todas as dívidas que você tem. Deus te reservou a glória. José saiu da cadeia. Depois de sair da cadeia, ele vai para interpretar o sonho.
O que eu gosto bastante do José, que é o tipo de Jesus, a humildade. Amado, pode falar bem, pode ser inteligente, sábio, doutor, PhD. A humildade persegue a glória. José foi posto, perguntaram, eu tive sonho de vaga magra e vaga gorda, pode me explicar o que isso significa? José olhou e disse, pela glória de Deus, pela graça de Deus, não pela minha força, não pela minha inteligência, não pelos meus estudos feitos, mas vou. José começou a explicar. Ele disse, 7 vaga magra significa o país vai passar crise, o país vai passar tempos difíceis, o país vai passar tempos complicados. Mas 7 vagas gordo, o país vai passar tempos de abundância, tempos de riqueza, tempos de glória. Escuta, mas ele vai dar uma proposta. O que vai acontecer? Vaga magra, escuta, vaga magra vai engolir vaga gordo. Eu já vivi em Angola, onde cresci, onde nasci, onde passei a minha juventude, a minha adolescência. Aconteceu certos momentos onde o petróleo dava muito, a gente estava no mundo petrolífero, a gente giramos em todos campos petrolíferos, no Malongo, no Kwanda, base Sonil, base de Technip, Dande. Passamos em todas essas bases e fomos também em outras bases do país da África, em África do Sul, em Cape Town, em Johannesburg, em Pemba, Maputo. Passamos em Dar es Salaam, em Costa de Marfins. Nós compreendemos uma coisa, havia vaga gordo. Você vê salário internacional, salário de isolamento, salário de offshore. Você volta, vai no banco, as pessoas não estão a acreditar que você trabalha no mundo petrolífero porque o dinheiro que você está a levantar. Mas chegou o momento de gente não saber observar a voz de Deus, fazer a poupança, investir. Muitos perderam esses valores. Mas estás na segunda casa, a glória da segunda casa será mais melhor. Se você cometeu erro no passado, agora é preciso você poupar. Se você cometeu o erro no passado, agora é preciso você investir. Se você cometeu o erro no passado, agora é preciso você construir. Se você cometeu o erro no passado, agora é preciso reparar os seus erros. Porque se cometer mais outro erro, nós vamos te enterrar. Vamos te enterrar. A culpa já não será do governo. Porque aqui você não vai acusar ninguém. José disse, é preciso você procurar um homem sábio, um homem inteligente. O rei olhou à sua volta, ninguém me disse essas coisas, ninguém explicou do sonho, você que explicou. Quem é mais inteligente que eu vou escolher? É ali onde José tornou governador do Egito. Um estrangeiro, governador no Egito. É a palavra de Deus. Um estrangeiro governador no Egito. Mas o seu pai tinha interpretado o seu sonho lá na terra de Canaã. O seu pai lá na terra de Canaã lhe disse, você pensa que eu, a sua mãe e os seus irmãos vão vir inclinar assim? Concretização do sonho do José na terra de Canaã se concretizou na terra do Egito, onde o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos foram inclinar-se à frente de José. Jacó representa Deus no céu, que Jacó na terra de Canaã. José representa Jesus no Egito, Jesus na terra. A volta dos seus irmãos que adoravam, que ele perdoou seu pecado. Deus, cujo sou servo, abençoe a sua vida. Ao longo da semana falaremos acerca da Páscoa, vamos explicar a Páscoa e vamos trazer significado de cor, das cores da túnica do José. Que Deus abençoe você. Santo Criador do céu e da terra, nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai. O Criador do universo, Criador de toda coisa. Pai, somos pecadores, perdoa-nos. Se nós elevamos a voz à frente dos teus presbíteros, cooperadores, servos, Pai, queremos ser humildes e que a sua palavra transborda, que a sua palavra seja extensivamente atingida ao seu povo, que venha na verdade, porque tu és aquele que enviou o seu unigênito que veio salvar a humanidade.
Onde a divisão coloca união. Onde a morte comunica a vida. Onde a infidelidade coloca amor. Onde a desolação coloca consolação. Que teu sangue da nova aliança nos poupa em frente de todas as mortes súbitas. Entregamos essa missão nas tuas santas mãos, porque missão mundial de evangelização. Evangelizar todas as raças, todas as tribos, pela glória do teu santo nome. Assim oremos com a fé. Amém, amém, amém. Que Deus, cujo sou servo, abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Ficamos com o convite amanhã a partir das 12 horas e ponto, hora da América, até 13h30. Voltaremos para poder reconfortar, consolar, louvar, adorar nosso Deus. Nós pertencemos à Evangelical Blessed Church, onde sou o responsável no estado do Maine. Se precisa dos nossos contatos, mais um para internacional, 267-371-3266. Langaba Antônio, ministro da palavra, pela glória e a graça de Deus. Até já. Que Deus abençoe.